A gente continua falando sobre saúde no Manhã Total e a gente fala sobre uma doença grave, um coágulo que se forma na veia e, como consequência, pode levar à amputação de um membro e até à morte. A cada caso de alguém que tenha tido trombose, principalmente as mulheres, se assustam. Há motivos para se preocupar? Eu estou recebendo na nossa sala do Manhã Total um angiologista, Dr. Marcondes Figueiredo, e você participa pelo nosso WhatsApp, que é o 99897-1000. Pode participar. Está tomando café, manda a sua pergunta. Trombose, quando a gente fala, né, doutor Marcondes, assusta muito. E os casos são cada vez mais comuns? Na verdade, são dois tipos, né? Dois tipos. A trombose arterial, que é essa que pode amputar a perna, e a trombose venosa. Um é na veia, o outro é na artéria. Então, são coisas completamente diferentes. A arterial, ela se dá pela formação de placas de ateroma nas artérias e vai ocluindo a artéria e o sangue vai chegando com dificuldade, até ele poder trombosar. Quando ele trombosa, no coração é o infarto, na cabeça é o derrame e na perna é essa que pode levar à amputação. É a isquemia que a gente chama. Isso é pela formação de gordura? Forma uma placa de gordura e essa placa rompe e forma ali um coágulo e oclui a passagem do sangue. Isso leva à isquemia. E tem a trombose venosa, que se forma em 90% na panturrilha, na batata da perna, é a que dá no pós-parto, pós-operatório. Por isso que as pessoas usam aquela meia branca e tomam aquele remedinho para não deixar coagular. Então, são água e vinho, são duas formas de trombose diferentes. E essas duas formas são mais comuns em mulheres, homens, ou há um certo equilíbrio ali? Há um certo equilíbrio, né? A arterial tem mais incidência em homem, mas não é uma coisa assim de chamar atenção. E a venosa é 1 a cada 1.000 habitantes por ano, a prevalência dela. A venosa. A venosa, né? E tudo isso tem a ver com o estilo de vida, essas duas formas de trombose, doutor Marcondes? Também. A trombose arterial, principalmente, porque são 5 fatores: cigarro, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes e estresse. Se você tiver 2 ou 3 desses fatores, você é um candidato, com o passar do tempo, a desenvolver uma arteriosclerose, que leva à trombose arterial. A venosa tem a provocada, que é o pós-parto, pós-trauma, o viajante que fica muito tempo sentado com a perna quieta, a estase do sangue forma o coágulo. Entendi. Então, não há uns fatores prévios, ela acontece subitamente. Doutor Marcondes continua com a gente vai fazer uma pausa, porque nós fomos saber de um caso e nós trouxemos para você agora. Vamos conferir juntos. O sedentarismo e a rotina exaustiva de trabalho podem ter sido as causas que levaram o pai da Maria Cecília a ter trombose. O pai era caminhoneiro, né? Eu acho que pelo fato de ficar muito assentado, a parte aquecida do caminhão, a parte inferior, então ele teve um problema com trombose, teve de fazer cirurgia às pressas e colocou uma prótese que naquela época era uma veia de carneiro que substituía uma veia da perna. Ele ficou com um comprometimento que não tem uma circulação normal na perna, é uma circulação reduzida e que provoca dores no pé. É uma dor assim que ela é crônica, ela não vai passar e tem todo esse receio mesmo, né, com ferimento, com outras coisas assim, até porque também tem um comprometimento da diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 1 a cada 1.000 pessoas pode desenvolver a trombose e a caminhada é uma das aliadas no combate a essa doença. Muita gente já ouviu falar que alguém sofre ou sofreu com a trombose. Poucos sabem sobre ela. Que compromete muito a circulação e que às vezes em alguns momentos poderá a pessoa até amputar algum órgão. É bem entupida. Normalmente nas pernas. Tem que ser feito um tratamento das veias e com isso às vezes até a pessoa pode perder as pernas, chega a perder as pernas, não é isso? Ataca sempre as pessoas já com mais idade e também que são pessoas mais sedentárias. E quando se para discutir o assunto, as perguntas vão aparecendo aos montes. Tem alguma coisa a ver com a idade, com muita varizes, problemas de circulação, se é genético. Qual que é a prevenção, né? Para evitar esse mal, né? Eu sei, o que a gente podia fazer para evitar a trombose? Quais as medidas certas? Muitas dúvidas que as pessoas... Vida saudável indiscutível, né, doutor Marcondes? Aquela senhora que deu entrevista falou do pai dela, que é caminhoneiro. Não é o fato de ser caminhoneiro que ele chegou a ter arteriosclerose com a trombose. É porque ele era sedentário. O sedentarismo é fator... Sedentarismo é fator crucial. Estresse, sedentarismo, fumo. O principal fator da arteriosclerose
que é essa doença que nós estamos falando agora, é o fumo. O cigarro, o tabagismo é fatal nisso aí. Aí depois disso vem o sedentarismo, vem a diabetes, a hipertensão arterial e o estresse. E o estresse. Vamos dar um jeito de mudar de vida, gente. Começar hoje a fazer exercício. Teve um senhor que me falou sobre, que eu me lembro de falar sobre varizes ali. E o José de Uberlândia quer saber se justamente esses vasinhos nas pernas podem levar à trombose, doutor Não, é Marconi. muito difícil. Muito difícil. A varize é uma doença muito prevalente, mas ela dá na pele, dilata as veias da pele, mas não provoca trombose, provoca flebite, que é a formação do coágulo dentro da varize. E não é dessa trombose que nós estamos falando. Essa trombose que foi falada na entrevista é a trombose arterial, que dá nas artérias e não nas veias. Porque o pessoal generaliza, tudo é veia, né? E não é, o senhor bem explicou que há essa diferença. É bruta. A artéria leva oxigênio e a veia traz o sangue de volta para o coração. Muito bem. A Kátia, ela tem excesso de peso, toma anticoncepcional injetável, corre o risco de ter trombose? A venosa, que dá nas veias da perna, principalmente. Ela corre o risco, principalmente se ela for sedentária. Por ela ser obesa, provavelmente ela é sedentária. Verdade. Então, se ela tem que reduzir o peso e fazer atividade. A pílula anticoncepcional tem o grande questão, a pílula da trombose. Mas pela quantidade de gente no mundo que toma pílula, ela não dá trombose em todo mundo. Você tem que ter uma predisposição. No caso dela, por exemplo, essa moça tem obesidade e é sedentária. Então, ela tem 2 fatores que podem levar a trombose venosa. Não é a de amputar a perna. É uma trombose que só incha a perna. Mas aí também precisa cuidado, né? Sim. Ela precisa mudar esse estilo de vida dela. Me lembro também que uma pessoa disse, trombose é muito comum em idosos. A trombose arterial, realmente, ela cresce com a idade, ela piora com o envelhecimento do corpo. Que é uma doença, a arteriosclerose, é uma doença que todos nós vamos ter, em graus variados. Por exemplo, a arteriosclerose que dá infarto do miocárdio, a arteriosclerose que dá derrame, e a arteriosclerose que dá trombose arterial, nas artérias. Por isso que é bom caminhar. Quanto mais você caminha, você desobstrui as artérias e cria circulação colateral. O sangue não passa na artéria, aí ele vai pelas laterais e é o que a gente chama de circulação. E a gente já nasce com essa circulação colateral adormecida. Deus deu isso para nós. E com a doença, o advento da doença, aí ela se hipertrofia e salva a perna das pessoas. Olha que interessante. A caminhada, então, é um excelente aliado. É fundamental. Né? A caminhada não, a atividade física de uma maneira geral. Né? Gestante. A gestante corre o risco de ter trombose venosa. Venosa. Em 1 a 3% das gestantes, ou seja, cada 100 gestantes, 1 ou 2 pode ter trombose venosa, que é uma que incha a perna e o coágulo solta e vai para o pulmão. Essa trombose é na veia. Aquela que foi falada na entrevista é na artéria. Na artéria. E por que essas gestantes correm risco? Não se sabe a explicação, mas talvez pelo volume do útero, pela compressão nas veias da pelve e pelo edema que a própria gestante tem. E gestante piora muito o quadro de varize. Então, as veias se dilatam muito. O inchaço é um dos sintomas? Não, a trombose venosa, que é a que dá na veia, 50% não tem sintoma. Ela dá, quando você vê, você está com ela na perna. E aí é complicadíssimo. Aí tem que tomar anticoagulante, são remédios que impedem que aquele coágulo aumente e o organismo vai dissolvendo o coágulo. Tem gente que o organismo não dissolve e a veia fica obstruída e o paciente fica com inchaço na perna por uma vida. Aí tem que usar meia elástica, tomar sempre anticoagulante. Antes da gente falar da prevenção, qual que é o tratamento para os 2 casos, para venosa e para arterial? Do arterial, principalmente, é tirar os fatores de risco. Aqueles 5 que eu falei, fumo, hipertensão, diabetes, estresse e o sedentarismo. O arterial tem que tirar os 5 fatores ou amenizá-los. E tem algumas drogas que ajudam na circulação da perna. A venosa tem a prevenção do tromboembolismo, que a gente chama, a prevenção da trombose. O que é? Deambulação precoce, quando no pós-parto, pós-operatório, né? Usar uma meia antitrombo, tem uma meia branca, a gente vê nos hospitais usando a meia. E tem um remedinho, que é uma injeçãozinha que a pessoa toma uma vez por dia e aquilo dá uma amenizada e protege relativamente bem. As perguntas estão chegando para o Dr. Marcondes, agradecendo a você que acordou cedo nessa segunda-feira e está participando com a gente. Tem a nossa amiga lá do Pequise, ela disse o seguinte: quando os pés ficam um pouco escuros,
E as pernas formigam bastante. É arriscado, trombose? Tem muitas causas para isso aí que ela perguntou, né? Vamos supor, às vezes o fato de ficar em pé o dia todo pode dar essa dormência nas pernas. E o escurecimento nem sempre é circulação, pode ser da pele mesmo, pode ser uma dermatite da pele. A nossa amiga Betânia de Araxá, a trombose deixa sequelas? E muita. Né? Depende do grau dela, deixa sequela. Tanto arterial, pode deixar uma sequela, o paciente perder um dedo do pé ou perder a perna, como a venosa ficar com aquele edema na perna ou a perna aumentada de tamanho. A gente tem uma amiga nossa que disse que toma um remédio aqui, Miedon, é isso mesmo? Que causa dores muito fortes. Esse remédio, ela quer saber, é para trombose? Não. Não, né? Não tem... Não tem relação, não. E eu me lembro que um dos nossos entrevistados também, que conversou com o Júnior, perguntou, tem prevenção? É possível prevenir? Sim. A trombose arterial, a gente tem que procurar ter uma vida saudável, que é aquela que pode levar à amputação da perna. E a causa mais comum é o fumo. Então, a primeira prevenção, abandonar o fumo. A trombose tratar o diabetes, tratar a hipertensão, o estresse e o sedentarismo. O estilo de vida, O estilo né? de vida. Sair da zona de conforto. Fazer atividade no mínimo meia hora todo dia. Meia hora a gente consegue dar um jeitinho. Uma caminhada, que é o mais barato, né? Você sai de casa, andar num quarteirão, pronto, e volta para casa. E a trombose venosa, existe a prevenção, mas aí você tem que falar com o seu médico. Quando você for fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica, de abdômen e mama, uma cirurgia grande, aí você vai ficar muito tempo acamada durante o ato cirúrgico. O coágulo pode formar na batata da sua perna e ele se solta e vai para o pulmão. Então, o médico tem que orientar uma prevenção para evitar esse tipo de trombose. Chegou mais uma pergunta em relação ao anticoncepcional. Para a gente reforçar, anticoncepcional pode levar a trombose venosa? A venosa, Mas é muito raro, assim. A pessoa tem que ter outros fatores, tipo o sedentarismo, obesidade, ou ter um defeito no sangue, que a gente chama de trombofilia. Tem uma porcentagem da população pequena, felizmente é pequena, que tem um defeito no sangue que, por qualquer razão, desenvolve uma trombose, que é a trombofilia. Isso é genético? É genético. Marcondes? É genético. Trombofilia é genética. Por exemplo, você descobre a trombofilia em mulheres que têm perda fetal. Ela não consegue, a placenta não consegue aderir no útero. Aí tem perda fetal. Que é o aborto. É um aborto. Porque ela tem um defeito no sangue que leva à perda do bebê. Aí tem que tratar. Doutor Marcondes, uma outra pergunta. Viajar durante muito tempo de avião, longas horas... Ou de carro, né? Ou de carro também, porque de avião né? é mais chique, por isso todo mundo fala de avião. Mas a viagem leva a venosa. A venosa. Porque você fica, o carro ou o avião, eles vibram. A gente não percebe, mas tem uma vibração. Aí você fica sentado com a perna parada, sem movimentar. Aí tem a vibração. O certo é você, a cada 2 horas, levantar e fazer exercício com a panturrilha. Tá. Esse é que é o certo. Esse que é o certo. Parar um pouco e fazer... Ingerir líquido, né? Água e suco, não é bebida. Água e suco. E a cada 2 horas, no mínimo, você levantar e fazer exercício, como se você estivesse tentando levantar. É seguro assim, porque na academia a gente faz muito isso, né? Que é o nosso segundo coração, não é? Porque aí você esvazia as veias da panturrilha. Nós temos muitas veias na panturrilha. É um reservatório. Tem uma senhora ligando aqui pra gente, agora eu não posso atender ao WhatsApp, mas ela pergunta o seguinte, ela está com uma infecção, pode dar trombose? Não. Ela está com muito inchaço, infecção nos nervos, pode dar trombose, levar ao AVC, que é arterial, não é? Não. É uma pergunta assim, bem genérica que ela fez, mas isso normalmente não leva a trombose. Não leva, então? Não. Porque todo mundo fica preocupado. O edema, qualquer inchaço na perna, é interessante você procurar um especialista, procurar um angiologista, para ver o que aquele inchaço está provocando na sua perna. O que ele quer Tem dizer? inchaço, para você ter uma ideia, de remédio que você toma para pressão, tem um efeito colateral que incha a perna. Então é importante prestar atenção. É importante um sinais. diagnóstico médico. Exatamente, diagnóstico clínico, né? E, gente, sedentarismo, jamais. Vamos dar um jeito de fazer exercício, né, doutor Marcondes? Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez, doutor Marcondes Figueiredo, angiologista, aqui com a gente no Manhã Total para começar a semana. Obrigada, doutor Bom dia. Marcondes, obrigada.